Pessoal, então, a nossa disciplina de processos logísticos, né? Entrando hoje na unidade 2, especificamente encontro 2.1, que fala um pouquinho sobre transporte, né? Falar sobre transporte é importante, né, gente? Porque é o meio que a logística utiliza para mover as coisas na organização, dentro e fora, né? Então, a gente vai ver que o transporte ele pode ser realizado dentro e fora da organização, né? O transporte de materiais, e materiais a gente pode considerar aí matéria-prima, produtos acabados, né? E produtos em processamento ainda, né? Esse é um setor dentro da logística que sempre recebeu muita atenção por ser algo extremamente relevante e sensível, né, no processo das funções logísticas dentro da empresa, né? Então, essa atividade de transportar materiais faz parte de todo o conjunto da movimentação na logística, tá? O objetivo principal dessa operação dentro da logística é realizar esse transporte de forma eficiente, da melhor maneira possível e eficaz, trazendo resultado para a empresa, né? Os transportes são integrados, né? Estão me ouvindo? Eu vou pedir para vocês, por gentileza, fechar... Tá ok, estou te escutando normal. Tá. Estamos escutando, professora. Fechar o microfonezinho de vocês. Não dá não com esse daqui. Fica aberto, não dá para fechar o microfone. Vocês estão vendo o microfonezinho de vocês aí na tela? Sim. Precisa Sim. clica para desativar, pessoal, porque senão todo o ruído de vocês entra na gravação. Denise desativando. Ok. Obrigada. Bom, então vamos lá, eu vou voltar aqui. Então, o transporte faz parte da operação logística, né? Os transportes são pensados como uma parte integrante da cadeia de suprimentos, é lógico, é o transporte que faz as coisas virem de fora para dentro da empresa e fazem com que esses insumos, após a transformação em material acabado, ele também seja encaminhado para os lugares onde eles precisam ir, seja o centro de distribuição, seja o supermercado, seja direto para a casa do cliente, não importa, né? Mas é o transporte que faz os insumos entrarem e os insumos saírem em forma de produto acabado depois, né? Então, esse transporte, tanto ele é feito dos suprimentos, como também do material acabado, sempre com foco no quê, né? Otimizar o processo logístico, ou seja, facilitar, tornar mais fácil, tornar mais rápido e a um custo mais baixo, né? Esse é um dos principais objetivos aí da área de transporte dentro da logística, né? Objetivo: movimentar bens de forma a atender às necessidades dos clientes e customizar economicamente dentro de um aspecto econômico, né? Missão do transporte: garantir eficiência no escoamento das produções de bens de consumo, ou seja, fazer com que as coisas fluam, ocorram, saiam do lugar, né? Nesse processo. Falar de transporte, a gente necessariamente tem que falar de modais, né? O que são modais? São o termo utilizado, né, para conceituar os tipos, né, de transporte que existem
para o uso da logística, né? A gente chama de modal rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário e dutoviário, né? Então, são 5 modais disponíveis aí para que a gestão da logística no setor de transportes possa fazer uso de acordo com a estrutura, com o tipo de produto que vai ser transportado, produtos ou insumos, né? Distância, em questão valor, o valor, né, agregado desses produtos, tudo isso é considerado na hora de escolher o melhor modal para que o transporte ocorra. Tudo bem? Então, o transporte, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o transporte rodoviário, que é muito simples, né? Que é o uso, até coloco a imagem aqui, que é o uso de caminhões em geral, em grandes rodovias, né? Ele é responsável hoje por 62% da distribuição de insumos e produtos aqui no Brasil. Existem aí nessa modal, né, algumas vantagens e desvantagens, eu vou elencar alguns aqui para vocês. Vantagem, por exemplo, acessibilidade, porque ele consegue chegar em todos os lugares do território brasileiro através das rodovias. Flexibilidade em organizar rotas é super fácil, super tranquilo, desde que você tenha equipamento, né, e a tecnologia suficiente para isso, você consegue fazer rotas com bastante tranquilidade. Facilidade para contratar ou organizar o transporte rodoviário, não é difícil você contratar uma empresa de logística que transporta por rodovia utilizando caminhão, né? Maior possibilidade de controle no tempo de entrega, você consegue controlar bem isso, desde que você considere questões como distância, tempo, trânsito, né? Então, desde que você considere tudo isso, você põe tudo no teu planejamento e consegue fazer um controle e uma entrega viável, né? Por meio do uso do transporte rodoviário. Integração de todos os estados, porque hoje, por meio dos rodoanéis, das grandes rodovias que a gente tem que corta o país inteiro, é possível você fazer a integração entre estados, cidades, municípios, né? Algumas desvantagens aí que precisa ser considerada no que diz respeito ao transporte rodoviário é maior investimento do governo em termos de infraestrutura das vias, né? A gente vê que isso a gente vê muita rodovia, muita via mal gerida, o asfalto muito ruim, e isso prejudica muito o modal rodoviário. Alto custo de frete por conta de pedágio, né, e combustível ser muito caro. Maiores chances de extravio por conta de roubos e acidentes que podem ocorrer ao longo da viagem, né? Muito poluente, é um transporte que polui bastante o ar, o meio ambiente, e baixa capacidade de transporte, de volume, né, e peso. Tudo isso é muito monitorado, então os caminhões eles são limitados, né, sobre o quanto ele pode transportar, o que pode ser transportado, o peso disso. Então é um modal que atende muito bem, mas que também tem algumas limitações, né? Mas o profissional precisa conhecer para fazer uso ou não, de acordo com a possibilidade da empresa. Existe também o modal rodoviário, né, que é bastante eficaz, ele é bem antigo também, serve, em geral, para transportar cargas de baixo valor agregado, não se põe muito em trens materiais de grande valor, né? É possível você, olha o tamanho desse trenzinho aqui, é possível você transportar grandes volumes, né, em grandes distâncias, fazendo uso aqui do modal ferroviário, né? Vou falar também algumas vantagens aí e desvantagens dessa modalidade. Baixo custo, né, uma vantagem porque tem baixa incidência de taxas e utiliza combustível mais barato. Grande capacidade de carga, né? Olha tanto aqui de vagões, todos carregados. Menor risco de acidentes, né? E maior segurança no transporte. Porque ele não é um modal que fica parando, não é uma coisa que facilite muito a abordagem para roubo ou acidente, né? Algumas desvantagens dessa modalidade de transporte é a baixa velocidade.
ele consegue ser mais devagar, por exemplo, que um transporte rodoviário, né? Rotas fixas, você não consegue mudar a rota, uma vez ele entrou ali naquela rota, ele não sai por conta dos trilhos, né? São inalteráveis. Necessita de outros modais para finalização do processo. Por quê? Porque o trem ele sai de uma estação a outra e ele não chega até o armazém. Então, quando ele sai de uma estação e chega até a outra, para que o produto ele chegue no armazém, vai ser necessário o uso aqui de um outro transporte, por exemplo, o caminhão, né? Então, ele tira a carga do trem, coloca no caminhão e o caminhão finaliza o processo de entrega desses insumos, desses materiais aí, né? Também existe uma outra modalidade aqui, modal é modalidade, né, pessoal? Que é o transporte aéreo, né? Que é extremamente veloz, tem muitas características favoráveis, mas é muito caro, né? Para vocês terem uma ideia, o custo do transporte aéreo é 3 vezes mais caro que o rodoviário e 14 vezes mais caro que o ferroviário, né? Entende-se por transporte aéreo o uso de avião e helicóptero para transportar cargas ou passageiros, né? Que eu coloquei um exemplo de transporte de carga, né? Eu coloquei uma foto bem visual mesmo para vocês verem uma operação como que ocorre, né? Da logística, né? Do transporte aéreo. A vantagem, né? São entregas rápidas, mercadorias especiais e é um transporte que costuma fazer o traslado de produtos de alto valor agregado, diferentemente, por exemplo, dos navios e dos trens, que transportam produtos mais baratos, né, de baixo valor agregado. A desvantagem dele é que é muito caro e também tem uma capacidade muito limitada de transportar, né? Ele não tem uma capacidade de transportar muita coisa, muita carga ao mesmo tempo, tá? Um outro modal também que é bastante utilizado é o aquaviário, né? São utilizados o meio aquático natural ou artificial para movimentação de cargas também e passageiros. É o mais antigo de todos, né? A gente fala das grandes embarcações, né? Então, o transporte aquaviário é o mais antigo, né? Falar algumas vantagens, né? E desvantagens. O serviço aquaviário tem sua abrangência restringida por várias razões, o que exige o uso de outro modal também, como o trem, né? Quando ele atraca de um porto para outro, para que o produto seja levado até o local destino, tem que ser utilizado também outro transporte, por exemplo, o caminhão ou vans, enfim, depende do que vai ser levado até o armazém. Então, é um outro tipo de modal que não leva o produto ou os insumos até o seu local final, tá? Os custos de danos e perdas no transporte aquaviário também são considerados baixos, quando comparado aos outros modais, pois não é dado, maior importância aos danos físicos em mercadoria de baixo valor. Não costuma ser transportado também em navios produtos de alto valor, tá? E as perdas derivadas aos atrasos não são tão grandes assim. Considera, então, um transporte aquaviário, pessoal, o fluvial ou hidroviário, né? Utilizando hidrovias e rios navegáveis. Aquático lacustre, transporte que se dá através de lagos. Você utiliza lago para transportar. Tem alguns lagos que são muito grandes. Transporte marítimo de longa distância realizado por meio do mar, né, em diferentes países ou continentes, então é de grande distância, a gente chama de marítimo de longa distância, e marítimo de cabotagem, que é a navegação entre portos do mesmo país, de distâncias menores. Então, vai daqui para o Rio de Janeiro, de Santos para outra cidade ou outro estado. A gente chama de cabotagem, tá? É importante vocês que são da área de logística ou mesmo da área de administração que vai trabalhar com logística, que conheçam os diversos modais, né? Para que vocês possam optar
por aquele mais adequado de acordo com a distância que vocês estão dos seus fornecedores e dos seus clientes, né? De acordo com o tipo de produto que você vai transportar, você escolhe aquele transporte que garante para você maior segurança, maior confiabilidade, enfim, né? Existe também aqui o modal dutoviário, que é caracterizado pelo transporte por tubulações, né? Desenvolvida de acordo com normas de segurança para transportar, por exemplo, petróleos e derivados, gás, álcool, químicos diversos, né? Por distâncias longas. Coloquei aqui uma foto de um duto, né? Que vai muito. Isso aqui é uma pequena distância, né? Só para dar uma dimensão para vocês que é possível, né? Subterrestre aqui, ó. Você levar isso bem longe. Então, a gente pode entender aqui como dutoviário o oleoduto, que transporta líquidos, né? Álcool, gasolina. Minerodutos, que transporta, por exemplo, a salgema, o ferro, concentração de fosfático. Gasodutos, que transporta gás natural e outros tipos de gases, tá? Então, a escolha do modal sempre vai estar relacionada ao tipo de produto que vai ser transportado, a distância, o valor dos materiais que vão ser transportados, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de você escolher o tipo de transporte mais adequado, tá? A questão da roteirização, em geral, ela ocorre hoje em dia muito com o uso de tecnologia, né? A roteirização é um conjunto de métodos para estabelecer a melhor sequência da entrega. Então, por onde aquele transporte vai passar, qual é o melhor caminho, em que tempo isso vai ocorrer, quais variáveis devem ser consideradas em termos de tempo, trânsito, enfim, tudo aquilo que favorece ou prejudica esse processo de entrega, né? Deixa eu ver aqui. Existe aí um procedimento utilizado muito hoje nas empresas, pessoal, que chama outsourcing. O outsourcing é uma técnica utilizada para terceirizar serviços, né? Terceiriza-se hoje toda a parte de TI dentro das empresas, terceiriza-se hoje toda a parte de contabilidade, toda a parte de segurança, né? E uma das coisas que são terceirizadas também dentro da empresa das empresas é o transporte. Quando é que se terceiriza o transporte? Quando a empresa ela está muito preocupada no seu produto central, no seu negócio principal, e ela quer, por exemplo, eu sou uma indústria de calçados. O meu negócio é calçados, não é transporte. Então, eu vou terceirizar o transporte da minha produção, né? Tanto a parte de fornecimento de insumos, quanto a entrega desses sapatos para os meus armazéns, centros de distribuição. Eu terceirizo tudo isso para quê? Para que eu possa me concentrar na minha competência essencial, que é produzir sapatos. Com isso, eu consigo trazer do mercado profissionais, empresas profissionais especializadas na área, produzindo para mim um serviço de transporte muito melhor que aquele que eu faria, porque esse não é o meu negócio principal, né? Então, independente do transporte que vai ser utilizado, né, e realizado pela empresa, se é pela empresa ou se é contratada, existem algumas questões que devem ser levadas em consideração nessa escolha, né? Qual é o modal mais adequado para aquele tipo de produto? Decisão entre frota própria ou terceirizada é uma das decisões também que precisam ser tomadas pela gerência, né? Perfil da frota e políticas de dimensionamento e renovação, análise de utilização de frota dedicada, se vai ser exclusivo ou rotineiro, transporte colaborativo, segmentação logística de atendimento aos clientes e definição da rede logística. Se você vai ter aí, você mesmo faz essa distribuição, se você vai contratar um armazém para fazer armazenagem disso para você. Então, são fatores importantes na hora da escolha da melhor maneira de transportar dentro da organização. Pessoal, dúvidas até aqui? Não.
Perguntas? Vamos lá, pessoal. É o momento. O meu só não tá mostrando os slides. Denise, não. O meu mudou o slide agora. Vocês deram uma atualizada aí? O meu mudou agora, outsource. Foi para a página outsource. Ok. Os demais? Dúvidas sobre a Eu matéria? ainda não. Tranquilo? Tranquilo. Até agora, tranquilo. Bem, eu peço que vocês também, depois da nossa aula, além de rever esse vídeo, pessoal, que vocês também peguem o material na plataforma e façam a leitura do livro digital, tá? Que vocês têm disponível da nossa matéria na aula 2.1 lá, para que vocês possam acompanhar. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Eu estou fazendo um resumo bastante, assim, não rápido, mas bastante concentrado dos assuntos principais de cada matéria, para nós vermos tudo que ficou juntos hoje, né, que nós não vimos nas outras aulas anteriores, até chegar na aula de hoje. Tudo bem? Tranquilo, né? Sim. Tudo tranquilo. Vamos passar aqui então, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui da aula 2.2 sobre armazenagem, tá? Lembrando que armazenagem, pessoal, não é a mesma coisa de estocagem. A armazenagem é uma gestão realizada pela área da logística e a estocagem é uma das coisas feitas pela armazenagem, né? Então, todas as atividades que compõem o processo de armazenagem se dá essa categoria de uma das áreas da logística, tá? Então, o que a armazenagem faz? Ela verifica o produto, de acordo com o produto, ela decide onde esse produto vai ser estocado, né, guardado, como ele vai ser acondicionado ali naquela prateleira, naquele corredor devido, né? Até a questão da própria embalagem, né? Onde, de acordo com a embalagem, onde que deve ou não deve ser inserido aqueles produtos ali dentro do armazém, né? Então, na sequência, levará ao local onde esses produtos serão armazenados, guardados, né? Até, e cuida, inclusive, até do momento da saída desses produtos, seja para produção, seja insumos, né, que vão ser tirados do armazém para a produção, ou produtos acabados que vão ser estocados e a saída deles para a expedição e, então, entrega final, tá? Então, todo esse processo faz parte da armazenagem, e a estocagem é um deles, ok? Eu até coloquei uma imagenzinha aqui de um armazém bem grandão, né? Com vários corredores aqui, tipos de produtos diferentes, para a gente dar uma olhadinha numa aparência aí de um armazém, né? Então, o que vem a ser aí um centro de distribuição? Na prática, a gente já vê muito por aí, você vai nessas grandes rodovias, você pega aí um Rodoanel, uma Regis Bittencourt, né, uma rodovia Raposo Tavares, que está bem próximo da gente. Se você parar para prestar atenção, você vai ver um monte de CDs, né, um monte de centro de distribuição. E o que vem a ser isso, né? É um armazém pensado estrategicamente, né, e instalado em uma determinada região que favorece aí e facilita a distribuição física das coisas, né? Então, nenhum armazém ele está colocado lá no meio do nada, sem ter um objetivo de estar ali, né? Em geral, é porque ele está numa posição em que sai com facilidade para lugares, estados, cidades, onde essa empresa tem negócios, onde essa empresa vai fazer a distribuição, né? Então, o armazém é o elo que une a produção de uma empresa ou fornecedor ao seu consumidor. Então, se eu produzo, o meu armazém muito provavelmente vai estar posicionado num local em que facilite a chegada dos produtos onde estão os meus consumidores. Se eu sou uma fornecedora, o meu armazém de insumos vai estar muito próximo daquelas empresas das quais eu forneço insumos, materiais, né, para que seja feita a transformação. Né? E quais são, na verdade, os grandes objetivos aí da área de armazenagem? Né? Eu elenquei alguns aqui, vou falar para vocês. Maximizar ao máximo o uso do espaço. Né? Então,
O armazém ele tem que ser montado estrategicamente, ter um layout que favorece o uso da melhor maneira possível do espaço disponível para armazenar e guardar as coisas, né? Permitir também acesso fácil a todo esse material, então a gente tem que ter facilidade de acessar, você não pode ter aqueles corredores apertadinhos, né? Ter aquelas prateleiras que não cabem, os pallets, os produtos que vão ser armazenados, tudo é pensado, né? Em termos de altura, largura, profundidade das prateleiras e dos corredores, para que haja uma movimentação ali dentro, né? Então tem que ter facilidade de acesso e facilidade de uso dos materiais que vão ser manipulados ali dentro. Garantir condições adequadas de estocagem do material, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Controle dos estoques, né, e as atividades de armazenagem. Isso, hoje em dia, é feito com o uso de tecnologia, de softwares, que faz o controle de entrada e saída. A gente já falou um pouquinho disso na sala. Minimizar as avarias, perdas e roubos, não pode, né? O seu espaço de armazenagem tem que ser montado de uma maneira que garanta a segurança do que está guardado ali. Então, não pode ter perdas, quebras, prejuízo, né? Roubo, imagina. Tudo isso tem que ser muito bem monitorado, porque tudo que está ali no estoque está sendo considerado tanto para produção como para venda. Então, não dá para ter esses grandes vacilos aí, né? Mas permitir uma movimentação eficiente do material, permitir a utilização efetiva de mão de obra e equipamentos, ou seja, pessoas treinadas, pessoas que participam tanto do processo de estocar quanto de tirar do estoque, para que isso entre e saia da melhor maneira possível. Então, ser bem feito esse trabalho humano, separar os materiais de uma maneira rápida e confiável, né? Então, tem que ter uma forma de organizar por produto, etiquetas, placas, né? De maneira que você saiba em que corredor cada coisa está, em que posição, né, do corredor cada coisa está. Despachar rapidamente os materiais aos seus destinos. Então, esse é o grande objetivo do setor de armazenagem. Facilitar com que entre, se manipule ali dentro e saia da melhor maneira possível, os materiais sejam insumos ou produtos acabados, né? Insumos, pessoal, só para a gente exemplificar, eu falo aqui de matéria-prima, tá? Aquilo que vai ser utilizado na transformação nos bens que a empresa fabrica. Eu utilizei agora há pouco o exemplo de sapatos. Então, os insumos que vão ser utilizados nessa produção de sapato fica armazenado inicialmente. Sai ali do setor de armazenagem, né, do estoque, vem para a produção, da produção ele volta para um outro estoque de produto acabado e dali ele sai para a expedição para ser entregue a uma demanda solicitada, né? Eu coloquei aqui 5 tipos diferentes de armazéns para mostrar para vocês, dar um exemplo aí para vocês do que existe hoje aí em termos de armazéns, né? Então, coloquei aqui armazém de commodities. O que são commodities? São aqueles materiais in natura que ainda não foram transformados. Por exemplo, coloquei aqui madeira. Madeira é uma commodity. Eu utilizo a madeira no seu estado natural e transformo ela depois em tábuas, e em tábuas eu vou transformar em móveis, por exemplo. Algodão, mesma coisa, grãos, né? Então, são produtos, commodities são os produtos utilizados no seu modo natural e depois transformados. Por exemplo, a laranja é uma commodity, eu transformo em suco, né? Então, são produtos que são armazenados em armazéns específicos. Eu coloquei aqui para vocês um armazém de madeira, né, para mostrar para vocês como que elas, em geral, são estocadas. Aqui, essa primeira fotinha aqui embaixo, ó, né? Aí também tem armazém de granéis. Eu coloquei aqui um exemplo de um armazém, são armazenados nesses grandes barris aqui atrás, né? Aqui dentro eles são guardadinhos, para que não haja também nenhum tipo de avaria, né, perda de material. Coloquei aqui um produto em grãos para vocês verem, né, os granéis que são também iguaizinhos, os mesmos tipos de armazéns,
que os produtos em commodity, né? Armazém frigoríficados, eu coloquei aqui um exemplo, né? Gelado, então a pessoa tem que utilizar um equipamento individual para o tipo de armazém resfriado, né? É muito gelado lá dentro. Armazéns também de utilidades domésticas e mercadorias em geral, que costumam ser os armazéns mais comuns. De acordo com o tipo de produto, eu tenho um tipo de armazém, né? E um tipo de tecnologia que atenda da melhor maneira o produto, proporcionando o quê? Movimentação, a manipulação sem avarias, sem perdas, uma boa e adequada armazenagem e estocagem das coisas, né? Então, tudo isso eu preciso conhecer para que eu estoque da melhor maneira o produto que eu utilizo na minha empresa e para que eu estoque da melhor maneira possível o meu produto quando acabado. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Professora, ok. Só que o slide não está mudando. O meu ainda está no outsource. Não sei se é o de todo mundo. Mas o meu não mudou agora. Você começou a falar da margenagem. Eu acompanhei o que você falou da margenagem, mas o meu slide não mudou. Não sei se o do pessoal também tá assim, mas o meu não tá mudando agora. Ele tá. O meu também não. O seu tá um para frente. Você consegue dar uma puxadinha para ver se ele atualiza? Porque Vamos eu já. lá. Slide, Eu minimizo ele, aumento. O meu não atualiza, não. Eu demais. saí, entrei de novo, também não foi. Tá onde? Tá no mesmo da Denise. Na outsource, né? Isso. Deixa eu dar uma. Agora mudou. Agora mudou, professora. Tipos de armazenagens. Ok, eu vou passar para frente. Tipos de armazém. Desculpa. É tipos de armazém. Layout. Isto. Então eu vou ficar. Acho que entrou layout grandão para vocês? Para mim entrou. Tá. Então vamos falar um pouquinho dos layouts disponíveis. Existem vários e eu vou apresentar 2 layouts para vocês utilizados em armazém. O que é layout? Layout, pessoal, é o desenho do armazém, a maneira que ele foi montado, tá? Então, a gente pode considerar layout como a instalação do armazém, né? A forma que ele é distribuído dentro, as coisas são distribuídas lá dentro. Eu não posso simplesmente jogar as coisas lá dentro e achar que vai funcionar, né? Se eu estou pensando em não quebrar nada, e se eu estou pensando em fazer tudo lá dentro com um tempo razoável, né? Pensando em locomover as pessoas e as coisas da melhor maneira possível, para que isso ocorra com eficiência e traga os resultados que eu quero, eu tenho que fazer um layout adequado para cada coisa, né? Para que as coisas fluam bem. Eu coloquei aqui o fluxo, né, de materiais num formato de layout em U, tá? Tanto o formato em U como em I são bastante utilizados hoje pelas empresas de logística, tá? Como é o formato em U? Você pode ver que ele tem um fluxo que ele entra pelo recebimento dos materiais, ele estoca lá no final, lá no fundo, e aí ele, no processo de saída, ele volta em U. Então, ele entra por um lado do armazém, estoca no fundo e sai pelo outro lado. Então, tem a entrada do recebimento, a estocagem e a saída para a expedição. Da expedição, ele vai para a entrega, tá? Existe também o layout de materiais em formato em I, que ele segue reta. Ele entra e estoca no meio do armazém, o processo de estocagem é feito no meio, e na sequência, do outro lado, ele sai para a expedição. Então, não tem uma volta, né? Ele entra, estoca e sai direto por aqui, tá? Então, são 2 modelos muito utilizados hoje pelas organizações de layouts de armazenagem, dos armazéns, né? Troquei a página, vocês viram? Trocou de vocês também ou não? A minha não mudou, ainda está no layout. Agora foi. Aí tem que ficar voltando. A minha então. Mudou. Agora foi. Principais processos de armazenagem. Isso.
Isso. Então, vamos falar um pouquinho aí de alguns processos realizados dentro dos armazéns. O que acontece dentro dos armazéns, né? A gente já viu o que é um armazém, a gente já viu como que as coisas precisam ser organizadas lá dentro, porque tem que ter eficiência nesse processo, e vamos ver o que acontece, então, efetivamente dentro de um armazém, né? Tem uns nominhos aqui do lado que eu coloquei, que são alguns nomes em outro idioma, porque são linguagens corporativas universais. Da mesma forma que put away, picking, stayed out, cross-docking, o que ele é no Brasil, ele é no Japão, ele é nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, tá? Utiliza-se esses termos numa linguagem corporativa, ok, pessoal? É importante vocês conhecerem essas linguagens, principalmente quem vai trabalhar ou pretende trabalhar na área da logística, porque você vai chegar lá, os profissionais vão falar essa linguagem e você vai ficar perdido. Então, é importante que você acompanhe, né? Então, o que vem a ser essas atividades put away? Atividade de pré-packing, que a gente chama. Leitura do código de barras. Então, é um processo que ocorre dentro do armazém. Então, o que é pré-packaging, na verdade? Paletização, repaletização, aplicação de filmes. Tem aqui um exemplo aqui embaixo de filmes. Hoje para que as mercadorias elas fiquem firmes, bem embaladas, para serem estocadas ou para serem transportadas, são passados aqueles plásticos, filmes em volta, né? O material fica bem justinho, bem colocadinho ali, fica bem fácil de transportar, né? Carregar e tudo mais. Colocação de etiquetas, esse processo é todo chamado de put away, né? Que é o pré-packaging. Leitura de código de barra, definição do local, o endereço do material onde ele vai ficar lá nos corredores, movimentação do pallet até a área de estocagem, né? Então, isso tudo a gente chama de put away. Picking é a retirada dos itens, você tira de lá das prateleiras, do estoque para atendimento de uma demanda. Então, esse material sai do estoque para a expedição, para ser entregue. O stage out é um local dentro do armazém, ele faz parte desse processo aqui. Aqui eu organizo tudo, aqui eu retiro para uma entrega, só que antes de ir para o caminhão, ele fica paradinho num lugar. Esse lugar a gente chama de stage out, né? Daqui, ele está em processo de expedição para ir para o caminhão e ser entregue, né? Cross-docking, operação rápida de movimentação. Eu falei na nossa última aula sobre isso. Em geral, é uma metodologia utilizada para compras de internet, que eles não ficam muito tempo dentro do armazém. Ele é comprado, ele é produzido, vem para o armazém só para que daqui ele saia para a entrega final, tá? E a expedição em si, que é a última fase do ciclo do armazém, né? Que é o embarque do produto para o cliente, para chegar até o cliente, ou entrega do material para a produção, tá? Então, aqui a gente finaliza essa parte de armazém, pessoal. Tudo bem até aqui? Perguntas? Tudo bem, sem perguntas, Denise. Ninguém? Vanei? Jonatas? Roberta? Todos presentes? Que bonitinhos vocês aí, gente. Fico feliz de vê-los em sala. Espero que todos estejam aí aproveitando e assistindo a aula, né? Vamos lá. Então, na sequência aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre movimentação. Movimentação, pessoal, é a aula 2.3. Então, a gente definiu transporte, quais são os modelos de transportes existentes. Esses modelos de transportes, eles não existem por acaso, eles atendem cada tipo de empresa de acordo com o tipo de material que vai ser transportado ali. E exige-se um tipo de modal de acordo com o tipo de produto, distância, né, em que esse produto vai percorrer, se é um limite de município, se é um limite estadual, nacional e até internacional. Então, dependendo de tudo isso, eu escolho o modelo do transporte mais adequado, né?
Depois a gente viu, então, quais os tipos de armazéns que existem para cada tipo também de produto, né? Para cada tipo de produto existe uma tecnologia para o armazém, um layout adequado para o armazém, uma estrutura adequada que atenda tanto a empresa quanto ao cliente final. Aí agora a gente vai falar um pouquinho de como que as coisas se movimentam, o que vem a ser então a movimentação, né? Se refere ao movimento de produtos em uma pequena distância dentro de uma área. É uma atividade de apoio e com o princípio de facilitar outras atividades. Então, quando eu estou movimentando dentro de um armazém, tirando de uma prateleira de um determinado corredor para ir para a expedição, eu estou utilizando aqui esse termo, esse conceito de movimentação. Quando eu tiro lá o insumo, a matéria-prima do estoque e trago para minha fábrica para processamento, eu estou fazendo uma movimentação de insumos, né? Então, movimentação é isso, por onde as coisas percorrem dentro da empresa, né? Então, movimento, deslocamento de peças, materiais e produtos acabados, de maneira mais eficiente ali dentro da empresa, dentro dos departamentos. Tudo tem que estar no seu local adequado. Por isso que a gente vê muito, e vocês que estão chegando agora na faculdade, vocês que já estão há mais tempo, viram muito falar sobre o processo de Kaizen, processo de 5S, que é a melhoria contínua, é o processo de organização das coisas dentro da empresa, cada coisa no seu lugar, só ter o que realmente precisa, né? É o Kanban, que são aquelas etiquetinhas que sinalizam as coisas dentro da empresa. Então, tudo são técnicas e tecnologias utilizadas para facilitar o ambiente e o processo por onde as coisas passam. Tudo tem que estar bem organizadinho, tudo muito bem pensado nos seus lugares. Definição aqui de lugar, responsabilidade de verificar se o material desejado está entregue no lugar certo. Tempo, os materiais devem chegar ao local de trabalho, fábrica ou cliente no tempo exato. Hoje existe e se fala muito na tecnologia do just in time, né? As coisas no seu lugar, no tempo planejado. Tem a aula 1.4, que eu gravei um vídeo e disponibilizei para vocês, está lá na aula 1.4, são 26 minutos de vídeo. E lá eu falo de várias tecnologias utilizadas pela logística para vencer os desafios futuros. E uma dessas técnicas que eu explico lá é o Just in Time. Eu indico que vocês assistam esse vídeo, o link está lá na aula 1.4 e é bastante interessante para vocês, tá? Questão de quantidade, providenciar para cada operação a quantidade exata de materiais necessários. Isso aqui também é feito com o uso da ferramenta Kanban, que sinaliza o que tem que ser feito, o que já foi feito, para aquilo que ainda precisa ser feito, o que precisa, tudo sinalizado por meio do uso de cartões. Quem já viu, quem já fez gestão da qualidade, viu um pouco disso comigo. E quem ainda não fez, vai fazer e vai ver aí nos próximos semestres aí de vocês, tá? Tem bastante coisa interessante que vai ajudar vocês no entendimento disso. Espaço de armazenagem, é um dos elementos importantes em qualquer fábrica, é outra coisa que a gente precisa se preocupar, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo na figurinha da movimentação dentro da empresa, sendo feita de forma manual ou sendo feita utilizando a mecânica. Existe hoje, além da mecânica, a eletrônica e a mecatrônica. A gente vai ver agora, tá, pessoal? A movimentação, ela pode ser manual, a movimentação das coisas dentro da empresa, da matéria-prima, do produto acabado, das ferramentas, pode ser feita de forma manual, só que essa metodologia traz prejuízos à saúde dos trabalhadores. Eu coloco aqui uma imagenzinha das pessoas carregando de forma errada, gerando dores, dores musculares, problemas inflamatórios, e aí, por conta disso, as empresas estão utilizando hoje, pelo menos, a maneira mecanizada
de movimentação para que as pessoas não carreguem peso, não se machuquem, né? Não causem aí doenças do trabalho. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, um pouco mais a fundo sobre esse assunto, tá? Não é o assunto da aula de hoje. Então, a movimentação ela pode ser substituída, a manual ser substituída, pelo menos pela mecanizada, né? Que é quando as operações são efetuadas com equipamentos de movimentação de materiais dirigidos pelo homem. Eu coloquei aqui um carrinho, né? É mais fácil você carregar esse carrinho com as caixas e transportá-las não da maneira que está sendo feita aqui em cima. Então, é possível ser feito dessa forma, dessa forma, dessa forma, né? Então, tem várias maneiras hoje de fazer uma movimentação mecânica que a pessoa não tem que utilizar o corpo para empurrar, não tem que utilizar tanta força como no caso aqui de cima, né? A decisão de mecanizar e utilizar equipamentos é um dos principais pontos a ser planejado dentro de um armazém. Imagina dentro de um armazém absurdamente grande, como a gente viu nos slides anteriores, e as pessoas tendo que carregar as coisas na mão. Fica inviável, completamente inviável, sem condições. Então, para o gestor da logística, é importante conhecer os tipos de equipamentos de movimentação que existe, né? E analisar aí a sua real necessidade, né? Até que ponto eu preciso de um equipamento mecatrônico? Até que ponto eu preciso de um equipamento eletrônico? Basta manual? Não sei. Aí cada um vê a necessidade e o custo-benefício da implementação desses equipamentos, né? Eu coloco aqui para vocês, essa aula é mais para mostrar para vocês mesmo esses equipamentos que existem, né, de movimentação, para que vocês possam ter uma ideia aí do que pode ser utilizado, né? Então, eu coloco aqui, ó, veículos motorizados ou não, empregados para mover cargas mistas ou uniformes, em caminhos variados com superfícies adequadas. Não adianta você querer pegar um carrinho desse aqui, colocar ali num chão de pedra, não vai rolar, né? Então, você tem que pensar nisso. E que as funções principais são manobrar e movimentar as coisas. Então, eu coloquei aqui uma empilhadora frontal, essa daqui, ó, a empilhadeira na frente. Ele é semi-manual, porque ele tem motor, mas precisa de um profissional aqui. Tem o lateral, você vê que aqui a frente e a empilhadeira está de lado, e a patola, né, que não tem uma pessoa dirigindo, né, com motor. Existe um motor, mas ele é mais simples. A pessoa que manuseia fica de pé aqui e faz a movimentação das coisas com o uso dessa empilhadeira. Carrinhos industriais, são vários modelos, né? Guindastes, aí para uma necessidade de transportar e movimentar coisas maiores, pesadas, né? Não dá para ser feito em equipamentos menores. Paleteira manual, a gente vê muito aí em supermercados pequenos, né? Também tem a transpaleteira elétrica. Aí a gente tem aqui as talhas que ficam, em geral, acopladas à parte superior do armazém, da fábrica, ó. Né? Então, isso aqui são as talhas. Por que eu estou mostrando a talha? Porque isso daqui não é a talha, isso aqui é um outro equipamento que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. A talha é isso aqui, tá? Aí a gente tem também a ponte rolante, que é parecido, né? Parecido com a talha. Aí, dependendo da sua estrutura de armazém, de fábrica, e da sua capacidade e necessidade, você instala um ou outro, né? Aí vai ter que ter um profissional que conheça e defina a utilidade e a necessidade de cada um. E tem a monovia, ó, que também é feito suspensa, né? Pode ser dentro e fora, e as coisas são movimentadas por aqui, tá? Por que eu falei disso daqui não ser a talha? Porque deixa eu ver onde é que tá. Tá nesse aqui. É esse mesmo. Na verdade, é ponte rolante, monovia
e a talha fica acoplada nela. Você vê que aqui, essa talhazinha está tanto na ponte rolante quanto na monovia. Qual que é a função da talha? Você pendura as coisas aqui nesse ganchinho, ó. Pendura um pallet, pendura uma máquina, uma peça, e ela transporta para você, tá? Desculpa aí, pessoal. Transportes contínuos. São as esteiras, né? Esteiras que a gente conhece, são diversos tipos de esteira e elas são escolhidas pelo setor de acordo com o produto que vai ser transportado aqui, né? Em geral, elas estão nos processos em produção em massa, né? As fábricas utilizam muito esse recurso. Aí, de acordo com o que vai ser transportado, você pega um transportador de esteira, uma esteira de rolo, né? Aqui tem esse elevador de caneca, que em geral serve para transportar grãos, material mais em pó, né? Então, ele é um elevador e aqui parecem umas canequinhas que transportam as coisas. Aqui tem uma esteira inclinada, também uma tecnologia que existe, disponível. Transporte de caçamba, tanto tem esse que a gente vê na rua, que são transporte de caçamba externo, como tem as tecnologias que fazem transporte de caçamba interno dentro da empresa, né? Isso tudo está lá no livro de vocês, na aula 2.3. Existem links de vídeos lá, pessoal, que vocês podem assistir depois para entender como que cada um desses equipamentos funcionam dentro da empresa. É bastante interessante, tá? Eu indico que vocês assistam depois. E também tem aí a movimentação que pode ser automatizada, que a gente está falando de robotização mesmo, o uso da alta tecnologia para a construção, né, dos armazéns do futuro, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um modelinho AGV, que é um veículo autônomo, você vê, não precisa de uma pessoa transportando aqui, isso é feito por computador, isso é feito por controle remoto, mas a pessoa não tem que estar aqui no momento em que a movimentação está ocorrendo, ó. Ele vai com autonomia e faz o transporte do material dentro do armazém, dentro da fábrica, sozinho, ó. Tem também aqui um outro sistema que a gente chama de ASRS, faz parte de que ele é utilizado, né, para construção dos armazéns do futuro. Imagina aquele monte de corredores que a gente viu nos slides anteriores, e a entrega e a estocagem sendo feita por robôs, né? Não mais pessoas conduzindo empilhadeiras, pessoas conduzindo as paleteiras, não tendo mais pessoas nesse processo. Um único operador remotamente lá da sua máquina, ele faz, por meio do uso de um software de gerenciamento, a movimentação das coisas por meio do uso de robôs, né? Aí já é realmente uma tecnologia que já está no mercado, já é utilizada. Se você vê hoje muitas empresas, poucas pessoas trabalhando, você vê pouca gente, muita máquina, né? Muita tecnologia. Para quê, gente? Para trazer eficiência, trazer agilidade, trazer movimentação de qualidade. Existe um custo inicial muito grande, mas o retorno desse investimento também é muito alto, muito rápido, as coisas não quebram, as coisas se movimentam, as pessoas não ficam doentes. Então, tem toda uma vantagem da utilização desses equipamentos. Quando é que eu sei que eu devo ou não utilizar? Quando você já é um gestor e que você tem capacidade de analítica para entender, de acordo com o tipo de empresa, de acordo com o tipo de insumos e produtos que eu vou manusear, que eu vou movimentar dentro da minha empresa, dentro do meu armazém, eu preciso ter uma determinada tecnologia. Ou eu não tenho capacidade de fazer isso. O meu negócio é fabricar sapato. Vou terceirizar. Contrata uma empresa de logística que faça isso bem feito para você. Ok? Então, pessoal, em tudo isso, né, que a gente falou aqui,
exige aí do gestor da área da logística, mais especificamente de armazém e transporte, né? Alguns fatores que precisam ser considerados. Por exemplo, tipo de carga a ser movimentada, peso da carga a ser movimentada, dimensão dessa carga, tamanho dos corredores operacionais, distância percorrida pelo equipamento, quantidade de turnos em operação, estrutura da estocagem utilizada, altura da estrutura da estocagem, tipo e qualidade do piso, outras limitações que se fizerem presentes. Tudo isso, pessoal, precisa ser considerado pelo gestor logístico na hora da contratação, na hora da definição dessas tecnologias, tá? E aí eu abro agora, então, para que vocês possam me questionar, me perguntar, fiquem à vontade. Não? Vocês estão me ouvindo? Denise está ok, não tenho nenhuma pergunta. Restante do pessoal aí? Tá, Eu ok. também estou ouvindo direitinho. Não está ouvindo? Eu estou ouvindo direito, tá ok para mim. Legal. Bacana, Evelyn. E aí, Éder? Fala aí, Vanei. Perguntas? Eu tô ouvindo. Tem perguntas sobre o conteúdo? Então, é que na verdade eu consegui acessar agora, então tô pegando já na metade, não tenho muitas... Entendi.